Ministra, por favor. Obrigada, ministra Haddad, ministra Esther, os demais que compõem a mesa. Boa tarde, jornalistas e jornalistas. Quero dizer que eu estou aqui com 2 das 4 secretarias, né? Estou com a secretária Leani, a secretária Renata aqui e o nosso secretário executivo, Gustavo. Acho que o ponto, assim, só complementando o que o ministro Haddad falou, é que esse programa de reestruturação fiscal parte do pressuposto que nós temos uma convergência, os 3 ministros da equipe econômica, que não há crescimento duradouro sustentável, é impossível com um déficit de 230 bi. Quando a gente fala que não há crescimento duradouro sustentável, significa que a gente não consegue abrir espaço para emprego e geração de renda, tendo 2% do PIB comprometido. Isso impacta nos juros e, consequentemente, na inviabilidade do Brasil voltar a crescer. Somos 2 lados da mesma moeda, receita e despesa. O ministro Haddad detalhou um pouco em relação a essas primeiras medidas, acredito que serão primeiras de algumas boas que virão desse plano, o programa de reestruturação. Eu vou rapidamente aqui reforçar sobre o lado do Ministério do Planejamento e do Orçamento. Assinei junto com o ministro Haddad 3 decretos, junto com ele e com Esther, uma portaria interministerial. Basicamente, aqui na sequência, a portaria interministerial fala sobre a revisão e possível renegociação de contratos e uma reavaliação de políticas públicas, de programas de políticas públicas no governo federal. O que significa isso? Que todos os órgãos, portanto, todos os ministérios deverão, não é poderão, deverão avaliar a necessidade da manutenção dos contratos realizados na gestão passada. Tá? Então, este é o primeiro ponto que eu gostaria de ressalvar. Não significa que vão anular, cancelar, eles vão simplesmente analisar cada caso e eles terão a liberdade, a discricionariedade, o poder que é de cada ministério a fim de dizer, nós vamos manter, nós vamos reavaliar, nós vamos pedir o cancelamento desse contrato ou desse programa. Há uma estimativa aí que depois a Receita vai dizer num possível potencial de possível economia, mas eu vou deixar isso para um outro momento, porque nós, no nosso ministério, nós não tivemos tempo de avaliar, nós acabamos de montar aqui a nossa equipe. O primeiro decreto dos 3 é um decreto que o próprio ministro já falou, da análise dos restos a pagar. Essa é uma avaliação também que é muito importante quanto à manutenção ou não desses processados, aí eu estou falando de valores, tá, dos restos a pagar, de todos os ministérios, à exceção do Ministério da Saúde. E também, obviamente, daquelas emendas impositivas do Congresso Nacional e mesmo despesas obrigatórias. Então, fora disso, os órgãos terão, sim, terão e não poderão, mas terão que avaliar a necessidade da manutenção de restos a pagar, com justificativa, óbvio, em relação à pertinência da execução dessas despesas. Estou falando de não processados, tá? Portanto, são despesas não iniciadas. Também há uma estimativa de um potencial, mas assim, hoje, a princípio, nós estamos falando que tem de restos a pagar não processados, tem, tá? 100 bi. Não significa em absoluto que nós estamos falando de cortar 90, 80, 70, muito pelo contrário. Nesse caso, acredito e esperamos que, de um modo geral, todos os contratos tenham sido feitos com lisura, dentro dos princípios constitucionais e legais e que ainda atendam ao interesse público. Se não houver um desses casos, obviamente que vai ter que ser ou terão que ser reavaliados. O terceiro decreto é o decreto de criação do comitê, que o ministro falou muito bem, do Comitê de Riscos Fiscais Judiciais. Quem é gestor, eu já fui prefeita 2 vezes, mesmo como vice-governadora e secretária de governo, passei por isso, né? E no governo federal nós somos todos assombrados com decisões judiciais que muitas vezes consomem grande parte do pouco da receita que a gente tem, muitas vezes para pagar despesas básicas na gestão, no município, no estado e no governo federal. A AGU sozinha, ela fica muitas vezes na dependência de pareceres e de ajudas do Ministério da Fazenda, da Receita, do Ministério do Planejamento. Então, quero parabenizar, inclusive, a iniciativa desse comitê, dessa criação do comitê, porque isso vai aprimorar muito a governança em relação a esse assunto. E o ministro Haddad foi muito feliz, né? Nós não temos aqui, nós podemos falar em lobby porque é o lobby do bem, é o lobby de valorizar cada centavo do imposto que o contribuinte paga. É dinheiro do povo brasileiro que muitas vezes, se não fica nos cofres da União, não são devolvidos em forma de serviços públicos de qualidade. Então, nós vamos estar atuando junto dos ministérios, explicando o impacto
fiscal de cada uma das decisões. Óbvio que a decisão, pela independência e harmonia dos poderes, é do Judiciário. Nós vamos estar explicando sobre o lado da receita e das despesas, qual é o impacto para cada cidadão brasileiro. Eu dou um exemplo só como a Lei Candir. Nós todos sabemos, né, do imbróglio, da novela e da dificuldade que tivemos para avançar nessa questão. E, por fim, desculpa o tempo aqui que estou tomando, o último decreto é um decreto mais de ordem técnica, mas acho extremamente relevante. Talvez os órgãos colegiados e ministeriais talvez o mais importante seja a AGEL, é a Junta de Execução Orçamentária, porque, entre outras coisas, ela assessora o presidente da República para tomar as suas decisões políticas, baseado antes numa decisão técnica e econômica, que é muito bem discutida pelos ministros. Então, este decreto estabelece que na junta os 3 ministros da área econômica que estão aqui, mais o ministro da Casa Civil, estarão ali discutindo, e também teremos um comitê dessa junta com a equipe técnica discutindo exatamente e participando, obviamente, dessa questão da programação financeira, orçamentária, do cronograma de execução mensal, inclusive, do desembolso. Resumindo, de forma bem objetiva, é um conjunto de medidas sobre a minha ótica, sobre a área de despesas, não de receita, né, e de gestão orçamentária, que vai propiciar exatamente que a gente fale não só de cortar, que essa palavra não é uma palavra que o presidente goste, que a gente use, mas que a gente possa estar falando de qualidade de gasto público para reverter investimentos essenciais para a população brasileira. Então é isso, né, que nós comecemos aí o primeiro de muitos programas de reestruturação fiscal que vem pela frente. Parabéns, ministro Haddad, e a sua equipe, porque grande parte, ou maior parte dessas medidas tiveram início, né, através da sua equipe, que depois foi compartilhada, discutida, aperfeiçoada com os demais colaboradores do Ministério do Planejamento e do Ministério de Gestão.